Ouve com muita atenção. Aquele pequeno solavanco que sentiste hoje de manhã, ao passar de primeira para a segunda velocidade, ou aquele estalo metálico surdo quando colocaste a alavanca em marcha atrás para sair da garagem, não é apenas o teu carro a envelhecer ou a adaptar-se ao motor frio. É o som exato de uma fatura de 3.000 euros a ser impressa lentamente na oficina especializada mais próxima. A grande maioria dos condutores portugueses ignora por completo os sinais agônicos e silenciosos das suas caixas automáticas até ao fatídico dia em que o carro simplesmente se recusa a sair do lugar num cruzamento. As transmissões automáticas são verdadeiras obras-primas da engenharia hidráulica, possuindo canais de óleo mais finos que um cabelo humano. No entanto, são também máquinas implacáveis, que não perdoam quando são maltratadas. Hoje, vamos desvendar os segredos obscuros que os manuais de marca e os vendedores distantes te escondem a todo o custo. Vamos rasgar o guião convencional, inverter a ordem habitual das coisas e falar exatamente sobre aqueles vícios de condução e mitos de manutenção que estão a destruir a tua transmissão para que não sejas a próxima vítima a chorar sobre o capô, a aguardar pelo reboque na berma da autoestrada. Começamos logo por um cenário catastrófico que acontece com uma frequência assustadora no pico do verão, quando estás preso naquele para-arranca interminável da IC18 ou na ponte 25 de abril. Falo do temido fenômeno, conhecido nas oficinas lusitanas como o batido de morango. Não é uma bebida refrescante, é o beijo da morte para a tua caixa de velocidades. Muitos carros automáticos em Portugal utilizam um pequeno permutador de calor que partilha o sistema principal do motor para arrefecer o óleo da transmissão. Quando negligencias o teu líquido anticongelante e andas anos sem o substituir, a acidez fura a fina parede metálica que separa a água do óleo. Numa fração de segundo, o fluido de refrigeração invade o circuito fechado da caixa automática. A mistura cria uma emulsão cor-de-rosa e densa. Os discos de fricção dentro de uma caixa são compostos por materiais à base de celulose, muito semelhantes a papel. Quando a água toca nesses discos, o material dissolve-se quase instantaneamente. Em poucos quilômetros, o carro começa a patinar e a transmissão fica arruinada. Esta falha massiva, que te obriga a reconstruir a caixa, seria evitada se lavasses e substituísses o anticongelante a cada 3 anos. Antes de mergulharmos no segredo que te vai permitir diagnosticar a saúde oculta da tua caixa de velocidades na garagem de casa, utilizando apenas um papel, faz-me um favor. Se queres continuar a descobrir estas verdades nuas e cruas que a indústria tenta abafar para te vender peças inflacionadas, subscreve o canal agora mesmo e deixa o teu gosto neste vídeo, porque só com o teu apoio conseguimos desmascarar os piores esquemas do mercado automóvel nacional. Há um mito espalhado de forma irresponsável pelos próprios fabricantes que tem arruinado a carteira a muitos proprietários que acreditam na ideia do óleo vitalício. Abre o manual do teu carro e vais reparar que a marca omite os prazos de mudança do óleo da caixa, sugerindo que dura para toda a vida útil do veículo. A verdade que os mestres conhecem é que vida útil para a marca significa apenas até terminar a garantia. As leis da física não perdoam, e o óleo da caixa sofre degradações severas devido ao calor extremo de funcionamento que ronda os 90 graus Celsius. Micropartículas de aço acumulam-se no cárter e transformam o fluido numa lixa líquida que desgasta as válvulas. Em vez de acreditares nisto, exige a mudança integral do óleo e do filtro a cada 60.000 a 80.000 quilômetros. Tu mesmo podes avaliar a situação se o carro tiver vareta de medição na caixa. Aquece o motor, conduzindo uns 20 quilômetros, tira a vareta e deixa cair uma gota num guardanapo de papel branco. Se a auréola tiver uma cor vermelho vivo ou um rosa translúcido, estás protegido, mas se a mancha for castanha escura ou cheirar a queimado, o alarme deve soar, pois a destruição interna já começou. E por falar em gerar calor extremo, é fundamental analisarmos o que costumas fazer ao descer uma serra acentuada, como a belíssima descida para o Vale do Douro ou na Serra da Estrela.
O instinto natural de quem conduz um automático é colocar a alavanca em drive e gerir a descida inteira pisando o pedal do travão até lá abaixo. Este é um dos vícios mais devastadores que podes infligir à transmissão. Ao deixares a centralina a tentar gerir o enorme peso em modo automático, o conversor de binário entra num estado de escorregamento contínuo, fica a patinar, atuando como um liquidificador que gera uma fricção absurda. O óleo da caixa dispara facilmente para valores críticos na ordem dos 130 graus Celsius. A esta temperatura, o lubrificante ferve, a película quebra-se e começa literalmente a carbonizar os delicados discos de embreagem internos, além do desgaste térmico brutal nas pastilhas de travão. A solução dos mestres da condução defensiva é simples. Antes de iniciares a descida, seleciona proativamente o modo manual. Coloca numa segunda ou terceira velocidade e deixa a compressão do motor atuar como um travão natural. A caixa mantém-se fresca, os travões não fadigam e o teu controlo dinâmico atinge o patamar ideal. Estamos muito perto de chegar àquele erro terrível envolvendo as reservas de combustível que te pode aniquilar o motor, mas mesmo antes de revelar esse detalhe, recorda-te de apoiar a nossa garagem digital. Pressiona agora mesmo o botão de subscrever e assegura-te de que as notificações estão ativadas para não perderes o próximo conteúdo técnico sem filtros. Presta agora a máxima atenção, porque este é o cenário de emboscada em que a maioria dos condutores falha redondamente com custos avultados quando vai à inspeção periódica obrigatória. Lavas o carro, verificas as luzes e achas que tens a folha verde garantida. Mas a realidade muda nas cruéis placas de folgas quando o inspetor desce ao fosso e aponta a lanterna para as entranhas dos apoios da caixa de velocidades e para os retentores dos semi-eixos. Em Portugal, as normas de inspeção são punitivas. Qualquer fuga de óleo de transmissão ativa ou um suporte com a borracha rasgada dá chumbo imediato por deficiência grave. Um apoio de caixa cedido significa que todo o pesado bloco metálico balança com as forças da inércia em cada aceleração. Isto força violentamente o seletor, desalinhando o ângulo dos eixos e criando um estresse torsional brutal nas tuas juntas homocinéticas. Sem dares conta, o chassi passa a vibrar em andamento de cruzeiro e a caixa sofre impactos secos a cada troca de relação. Ficas com o veículo retido e impedido de circular até pagares uma fatura tremenda na oficina para reparar algo que começou num simples casquilho de borracha que deveria ter sido substituído a tempo. Passando a outro hábito destruidor, temos de abordar aquela mania que é quase um desporto nacional nas estradas portuguesas de andar cronicamente a circular com a luz da reserva de combustível acesa no painel. Existe sempre aquela teimosa esperança de esticar os litros para chegar à bomba mais barata. O que não imaginas é que andar quase sem combustível afeta diretamente a longevidade da tua transmissão automática. O sistema de refrigeração e a transmissão partilham o mesmo ecossistema térmico. Quando o depósito está vazio, a bomba elétrica de alta pressão submersa no tanque deixa de ser arrefecida pelo combustível envolvente, atingindo temperaturas extremas. Com níveis miseráveis de gasóleo ou gasolina, a bomba começa a sugar pequenas bolhas de ar e detritos nefastos acumulados no fundo, provocando falhas microscópicas na injeção. O motor passa a apresentar solavancos imperceptíveis e perdas momentâneas de potência útil. A tua caixa automática, que consulta os sensores milhares de vezes por minuto, fica baralhada com estas flutuações. Numa tentativa de compensar os soluços, a transmissão entra em estresse hidráulico, engrenando e desengrenando os pacotes de discos de forma frenética, o que derrete literalmente o material de fricção a um ritmo alucinante e te empurra diretamente para uma falha mecânica prematura. Para arrematar este autêntico festival de atrocidades mecânicas involuntárias, temos de enterrar definitivamente o maior mito de poupança financeira que herdamos do tempo em que os nossos avós conduziam velhas glórias. O péssimo hábito de colocar a caixa em ponto morto durante as descidas prolongadas ou ao aproximar das portagens da autoestrada. Num automóvel moderno com injeção eletrônica,
Trata-se de uma asneira perigosa. Quando desces uma inclinação com o carro engatado em drive e removes o pé do acelerador, a centralina deteta a inércia e corta a zero o envio de combustível para os cilindros. Estás literalmente a viajar de graça, movido pela força cinética das rodas. Se, numa falsa esperteza, retiras a caixa para neutro, cortas a sagrada ligação mecânica, a centralina é forçada a ordenar aos injetores que forneçam combustível apenas para manter o regime de ralenti do motor, ou seja, passas a gastar dinheiro desnecessariamente. E o pior acontece dentro da transmissão. Ao rolares em neutro, a 100 km por hora numa via rápida, a pressão da bomba de óleo mecânica no interior da caixa cai drasticamente. Muitos dos veios de transmissão continuam a girar a altíssimas velocidades em roda livre, arrastados pelo andamento do carro. Sem pressão suficiente para garantir uma película lubrificante forte, as peças de aço entram num regime de atrito semisseco, sofrendo um desgaste letal invisível. O golpe de misericórdia final ocorre inevitavelmente quando chegas ao fim da inclinação e, com o veículo ainda lançado em velocidade, voltas a enfiar abruptamente a alavanca para a posição de drive. Nesse momento, a caixa absorve de repente todo o diferencial de rotação, infligindo um choque de binário violentíssimo nas delicadas engrenagens planetárias. É um absoluto suicídio mecânico a prestações que destrói silenciosamente todo o teu investimento automóvel. A gestão sábia de um carro com caixa automática exige respeito pelas leis da física e abandono das lendas urbanas. Agora que desmistificamos os piores comportamentos que aniquilam os sistemas hidráulicos das transmissões modernas, a palavra é tua. Deixa o teu comentário aqui embaixo e revela qual é o modelo exato que tens na garagem. Conta-nos se já enfrentaste as agruras do terrível batido de morango no anticongelante, se mantens a rotina de testar a cor do fluido de transmissão na vareta ou se tens alguma hesitação sentida nas trocas de velocidade. Partilha as tuas dúvidas e as tuas experiências reais de oficina para que a nossa comunidade continue a crescer forte e informada perante despesas astronômicas. Se toda esta informação crua foi uma lufada de ar fresco para o teu conhecimento automóvel, garante agora mesmo que subscreveste o nosso espaço. Partilha este longo formato, focado na realidade mecânica de Portugal, com todos os teus amigos que conduzem veículos automáticos e deixa o teu valioso gosto. Muito obrigado pela companhia, façam condução inteligente para poupar a vossa carteira e vemo-nos sem falta no próximo vídeo.